igreja, ela é uma igreja próspera, diga próspera. Aleluia. Ou seja, o que mais um pastor quer é que haja uma igreja sadia, as famílias estejam sadias. Ou seja, quando a família está sadia, querido, a igreja, ela na verdade, ela se alavanca, e essa igreja ela só tem a crescer. Porque é que muitas igrejas têm dificuldades de dar continuidade à obra do Senhor, porque a igreja muitas vezes ela luta com famílias doentes. E quando nós falamos em doença, nós sabemos que a doença ela paralisa a pessoa, para que a pessoa ela não tenha alegria, para que a pessoa ela não tenha uma disposição. E nós estamos falando aqui no caminho espiritual. Se a família está doente espiritualmente, a igreja ela sofre, porque diz a Bíblia que nós, na verdade, a igreja ela é formada de famílias. A igreja ela é o corpo do Senhor, e o Senhor a cabeça. A cabeça sempre irá estar sadia, mas a cabeça quer também que o seu corpo venha a ser sadia. E há duas coisas, aliás, três coisas, que há uma preocupação dentro da igreja, queridos. Não converse com ninguém, por favor. Peça que Deus fale contigo. Há três problemas que a igreja enfrenta nos dias de hoje. Primeiro, a igreja ela ora pouco, ou a igreja quase não ora. Eu sou pastor e eu me sinto dessa maneira. Eu não posso falar diferente. Segundo, a igreja pouco lê Bíblia. Poucos lê Bíblia diária. Terceiro, a igreja ela perdeu a alegria de vir para a igreja. Perdeu a disposição. Claro que nós não estamos falando aqui no modo assim, exatamente colocando todos os irmãos, mas você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, né? Falta de oração, falta de ler a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela é o que para nós? Alimento, diga alimento. E a alegria de estar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje vocês estão todos aqui e eu sinto que vocês estão alegres. Mas será que essa alegria ela vai continuar para vir na terça, para vir na sexta-feira? Será que essa mesma alegria, eu espero que alguém não venha nessa noite aqui apenas porque pretende ganhar aqui um destes produtos. R$1.000. Beleza. Como é bom ganhar presente, ou não é? Mas esta não é a finalidade da igreja vir apenas na igreja. E hoje nós iremos tratar aqui de um assunto, queridos, que tem, na verdade, trazido muitos problemas no meio conjugal, que é economia doméstica.
E nós queremos tratar esse assunto aqui com os meus irmãos. Olha só. Preocupar-se com a administração financeira é uma coisa necessária, é imprescindível, porque o equilíbrio financeiro proporciona, olha só, bem-estar na família. O equilíbrio financeiro, ele proporciona um bem-estar na família. Quem concorda comigo, dê uma glória a Deus. Alguns acham que não é, né? Mas falta dinheiro no teu bolso, meu irmão, e vê o problemão que se enfrenta dentro da casa. E aí, nós queremos trazer essa mensagem, prosperando na crise. Só que para prosperar na crise, nós temos aqui alguns pontos a ser vistos nessa noite. Nós cantamos esse hino maravilhoso aí, e eu creio que é um ato profético. A prosperidade dentro do nosso lar. Quem é que não quer, meu irmão, viver dentro de um lar próspero? Aonde há alegria, aonde há compreensão, aonde há, na verdade, o temor do Senhor, onde as pessoas, aleluia, elas tiram tempo para o Senhor. Isso é primordial. Nós não estamos falando aqui para pessoas que não conhecem a Deus, nós estamos falando aqui para pessoas que conhecem o Senhor. E aí nós podemos ver exatamente quando, olha só, e aí a gente pode ver isso, quando as dívidas ficam, olha, quando as dívidas ficam fora do controle, por falta de uma boa administração, o estresse passa a ser grande problema na família. Quando há um descontrole, quando a família ela perdeu exatamente o poder de administrar as suas finanças, e há um descontrole. Mas nessa noite, à luz da palavra de Deus, nós queremos trazer aqui uma mensagem de entendimento para você que está aqui nessa noite. Primeiro, o que é que acontece hoje e que não deve ser? O ser tem que vir antes do ter. O certo é o ser vir antes do ter. Ou seja, a prioridade é o ser, e depois vem o ter. E biblicamente nós temos aqui, vamos ver o que diz Mateus. Bem ligeiro, ele vai passar aí rapidinho. Olha só, Mateus é o Sermão da Montanha, 5 de 1 a 12. Isso aí é, irmãos, é essencial para a família. Jesus ensinando de uma forma tremenda. Olha só, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo, começou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, de quê? De coração, porque eles verão o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados que, olha só, sofrem o quê? Perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, para a igreja, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vós, porque minha é a causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Estes 12 versículos mostram exatamente que o ser é mais importante do que o ter. Ou seja, quando eu casei com a minha esposa, tanto eu como ela, nós na verdade nos casamos porque a gente primeiramente olhou para o ser. O ser. Eu olhei para o caráter dela e ela olhou para o meu caráter. Se ela tivesse olhado para o ter, ela não ia encontrar nada em mim. Até porque eu não tinha nada. Mas ela colocou, como eu também coloquei primeiramente, a prioridade no ser. Ela disse: rapaz, esse jovem, além de ser bonito, ele é crente. É crente, o homem é crente. E eu também olhei para ela e disse: rapaz, essa princesa aí, meu irmão, além de ser linda, também é uma serva de Deus. Aleluia, deu certo, meu irmão. E até hoje nós estamos aqui vivendo ainda o ser. Mas quando o casamento ele começa olhando o ter, esse casamento ele não perdura. Porque quando se acaba as posses, o casamento também vai. Mas quando nós olhamos para o ser, aí nós estamos preparados em prosperar na crise. É aquela história: se é para sofrer, vai sofrer os dois juntos. Se é para chorar, vai chorar os dois juntos. E não tem aquela história de estar reclamando, meu irmão, minha irmã, né? Se você escolheu ele e se ela escolheu você, com certeza deve ter sido pelo ser. Você sabia quem ele era, e você também sabia, mulher, quem ele, você homem sabia quem ela era. Amém, igreja? E aí numa reclamação, por quê? Porque o ser ele vem primeiro antes do ter. Amém, irmãos? Você está entendendo? Segundo, revendo sonhos grandes, olha só, revendo os sonhos grandes com humildade, para começar
do pequeno. Quem é que tem sonho aí? Vivendo os sonhos, os grandes sonhos, com humildade, para você alcançar os sonhos grandes nas coisas pequenas. Veja o que diz aí Jeremias, por favor, coloque aí, meu irmão, na tela, Jeremias 33:3. Olha o que Jeremias diz aí, amados. Clama a mim, dizendo Deus para Jeremias, respondeste-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes, firmes, que não sabes. Você está entendendo, querido? Não é pecado você sonhar com coisas grandes. Você não pode, na verdade, deixar de ser humilde e atentar para as coisas pequenas. Foi o que Deus disse para Josué, né? Terceiro, diga sempre não à inveja. A inveja quer bater no teu coração, querido? Não deixe ela entrar na tua vida. Você é homem e você é mulher. O bicho perigoso é a inveja. Eu me lembro que uma época eu comprei um carro novo e quando eu cheguei, a gente compra e vai querer consagrar, né? Coloquei ali, do outro lado, e vinha entrar na igreja, tinha uma irmã na porta, não está mais com a gente mais não, ela disse, ainda bem que eu não tenho inveja. Ela disse, acabou de se declarar. Quem perguntou ela se ela tinha inveja? Ainda bem que eu não tenho inveja. Eu disse, acabou de se declarar. Diga não à inveja. Você quer prosperar na crise, querido? Louve a Deus pelo sucesso do seu irmão. Louve a Deus porque Deus está abençoando o teu próximo. Amém? Aleluia. Veja o que diz aí, por favor. Aleluia. Tiago 4:2. Olha só. Cobiçais e nada tendes. Meu Deus. Sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreareis. Nada tendes, porque não pedis. Aleluia. Gálatas 5:21. Inveja. Olha só, ele está nessa seleção aí, viu? E me parece que a inveja é o goleiro, ó. Inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não que, irmãos? Não herdarão o quê? O reino de Deus. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que nem o invejoso irá morar no céu comigo. Você entendeu aí? Nem o invejoso irá morar no céu com você. Aí. E é o que fala a palavra de Deus, amados. Diga sempre não à inveja. Quer prosperar na crise? Não deixe a inveja entrar no teu coração. Não deixe. Louve a Deus quando você vê alguém prosperando. Exalte o Senhor, que a tua vez vai chegar. Louve a Deus, que o próximo a receber a bênção será você.
Quem está entendendo, glória a Deus. É o que Deus fala conosco nessa noite. Quarto, aprendamos, irmãos, e coloquemos em prática o que é o amor próprio. Que nós possamos aprender e colocarmos em prática o amor próprio. Veja o que diz Levítico 19 e 18. Vamos ver o que é o amor próprio. Não te vingarás, nem guardarás ira contra quem? Contra os filhos do teu povo, mas amarás, diga amarás, o teu próximo como a ti mesmo, e eu sou o Senhor. Ou seja, amor próprio é exatamente começa em amar quem? O nosso próximo. Se você ama você mesmo, e se esse amor que você ama a você mesmo é verdadeiro, isso irá demonstrar essa verdade quando você passa primeiro a amar o seu próximo. Amém? Porque é mandamento do Senhor. Prosperando na crise, não gaste mais do que você ganha. Meu Jesus. Não gaste mais do que você ganha. Converta o seu cartão de crédito, de débito. De crédito, porque de débito é porque tem, né? É o de crédito mesmo. Aqui você vai ganhar para pagar. Não gaste mais do que você ganha. Se você ganha R$2.000, você vai querer gastar 2.500. Quem vai pagar os 500? Se você pode comprar um calçado apenas de R$100, por que comprar um de 400? Quem está entendendo aí? Prosperando na crise. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente ser senhor do nosso dinheiro. Senhor. E aí, olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 5 e 19. Aliás, 5, 18 e 19. Olha o que diz aí, amados. Eclesiastes 5, 18 e 19. 18, olha. Preste atenção. É Deus falando conosco essa noite. Eis aqui o que eu vi, uma boa, bela coisa: comer e beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, beleza? Em que trabalhou, debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Olha, 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza, fazenda, e também deu-lhe poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. O que nós devemos entender é que nós não podemos gastar mais do que nós, na verdade, recebemos. E nós temos que entender isso de uma forma gloriosa, irmãos. Aliás,
Se nós ganhamos R$ 2.000, ninguém vai gastar os R$ 2.000. Você vai, né? Isso tudo passa pela fidelidade ao Senhor, mas você sempre vai guardar alguma coisa de reserva, uma aplicação, coisa assim. Mas, superando ou prosperando na crise, nós temos cuidado de não gastar mais do que nós ganhamos. Você está entendendo isso? E louve a Deus pelo que você está ganhando. Se ganha só um salário mínimo, louve o Senhor, mas não gaste mais do que um salário mínimo. Eu passei um bocado de tempo indo para a igreja de bicicleta e louvando ao Senhor, cantando. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Muito tempo. Eu não podia comprar uma moto, mas Deus me deu condições de comprar uma bicicleta. Vamos de bicicleta. Mas se eu não posso possuir uma moto ainda, e por que eu quero essa moto? Se eu não posso possuir um carro, por que eu quero esse carro? Se eu não posso morar numa casa de 3 quartos, por que querer morar numa casa de 3 quartos? Você está entendendo ou não? Ou seja, nós devemos ter esse entendimento. E voltando um pouco para trás, e não tem inveja de quem na verdade tem isso hoje. Hoje, um dos maiores problemas dentro de muitos lares está aí. Não há, na verdade, um equilíbrio financeiro. Não há. E aí fico reclamando. Não. É a pessoa que ainda não entendeu que ela não pode, na verdade, fazer aquilo que não está nas suas condições no momento. Eu sei que Deus aqui, querido, Deus está me falando aqui, muita gente irá prosperar nessa igreja como já tem prosperado. Só que nós devemos entender que uma coisa aqui é exatamente, eu estou falando isso aqui, irmãos, porque isso eu vivo. A minha esposa está aí, mulher econômica, nunca reclamou de nada, em termos, né? Quando eu ganhava pouco, ainda ganho um pouco, queria um pouquinho mais ainda. Esses problemas nós não enfrentamos, porque ela entendeu exatamente isso e eu também entendi. Mas tem pessoas, meu irmão, que parece que o dinheiro, quando alguém recebe, parece que é uma brasa nas mãos. Quem pode sustentar uma brasa nas mãos? Assim é o dinheiro na mão de muitas pessoas. Já pensa um bocado de coisa, mano. Ela tem uma dívida para pagar, mas ela quer, na verdade, o quê? Ela pensa logo, sabe, porque no shopping. Vai para o shopping para tu ver. Você vai chegar lisa em casa. E desse eu fui, meu irmão, a minha vovó, comprei uma merenda para mim. Um pão com alguma coisa dentro, R$ 40, meu irmão. E segundo disse que ainda não era ainda do McDonald's, né? Se fosse noutra loja mais, era 100. Ainda bem. E meninos, lá a gente fazia lá em casa com 10 contos aí. Mas é isso aí, irmãos.
O que está acontecendo lá fora e também às vezes dentro da igreja é um descontrole financeiro dentro do lar. Dentro do lar. Não há esse controle. Se não dá para comprar hoje, espera mais um pouquinho. Vai juntando, vai economizando. Não é também deixar a família passar fome, claro. Porque diz a Bíblia aí que comeu, bebeu com a porção que recebeu. E isso é um dom de Deus. O que Deus tem dado a nós é dom. As coisas que Deus nos dá é um dom. Ou seja, e nós entendemos muito bem isso. Quando eu casei, queridos, eu fui morar numa casa que não tinha reboco, não tinha piso. A porta era de pau branco. Quem conhece ainda pau branco ainda existe ainda. Mas a gente foi muito feliz, irmão. Primeira noite, meu irmão, foi um Pentecoste lá dentro da minha casa. Um avivamento assim, meu irmão. Oh, glória a Deus. Piso de cimento, cimento queimado, sem reboco. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Não, salvou depois do reboco. Aí tem que comprar móveis novos, né? Aí o pobre do irmão, coitado, né? Aí arranjar onde, meu irmão? E aí vem os problemas de relacionamento. E aí, para prosperar na crise, não tem como. Prosperando na crise, um dos pontos é ter o controle. Seis, não viva de aparência. Não viva de aparência. Veja o que diz aí, Provérbios 13:7. Olha só. Isso aí é forte, viu, irmão? Essa é forte. Eita Deus. Não seja sábio aos teus... Não é isso aí não. 13:7. Não, mas não tem nada a ver com o que estou falando aqui não. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, né? É o rico pobre, né? Quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Deixa aí para os irmãos, né? Deixar na mente, não sair mais. Olha o que ele diz aí. O que é viver de aparência? É o camarada dar uma de rico sem ser. Roupa boa, tudo bom, mas endividado, devendo os outros, não podendo evangelizar na rua tal, porque lá ele deixou lá empedurada uma conta. Mas lá ele está dando uma de rico, né? Tudo do bom e do melhor. Uma vida de aparência. Ele compra o melhor sapato, só que ele não paga, né? Melhor roupa, também não tem condições. Uma aparência, que diz a Bíblia, olha só o perigo. Mas também, olha o B, quem também se faz de pobre, né? Olha só, também é pecado, viu, gente? E, né? Tendo grandes coisas, ou tendo riqueza.
É aquele camarada, né, que ele pode comprar o que é bom para casa, ele pode ter, mas não compra porque é miserável, é mesquinho, viu? Só junta, né? Só junta, né? Ele é infiel na igreja, até na igreja ele é infiel, não dá uma oferta, é infiel no dízimo, mas ele tem condições de dar, mas não dá. Se faz pobre, não tem. Isso é pecado também. A Bíblia diz: aquilo que Deus nos dá, se a gente não usufruir, melhor ter nascido um aborto. Olha só. Amém? Quem está entendendo? Aquilo que Deus te dá, meu irmão, a você e a mim, se nós não usufruir, ou seja, não é esbanjar, mas é, na verdade, usufruir com sabedoria. Se eu não fizer isso, melhor ter nascido um aborto, diz a palavra do Senhor. Isso é tremendo. Ele tem, ela tem, mas ele é a pior roupa, é o pior calçado, né? O carro dele ele sai empurrando, mas ele tem condições. Se faz de pobre tendo grande riqueza. Isso não fala nada, isso aí não tem nada a ver com humildade. Nada. Não. Isso aí é mesquinhez mesmo. Isso aí é a camarada avarenta e avarento. E não é o que Deus quer para nós. Amém? Prosperando na crise, devemos entender muito bem isso. Saiba onde você quer chegar, meu irmão, minha irmã. Tenha um alvo na vida. Nós temos que entender isso. Mas, olha só, não se esqueça também de outra coisa interessante, que a lei, né, de Mateus 3:10. Veja o que diz aí. Aliás, Mateus não, Malaquias. Que Mateus? Olha só. Não esqueça da lei. Você quer prosperar na crise? Está aí uma receita vinda do céu para nós. Essa é a receita que não falha. Se você tomar uma vez, meu irmão, nunca mais você vai ser o que você é antes. Olha só. Trazei todos o quê? O dízimo aonde? A casa do tesouro. Para que haja o quê? Mantimento na minha casa. E depois o quê? Diz quem? É o pastor Isaías? Não, né? O Senhor dos Exércitos. Se eu não vos, o que, irmãos? Abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Que bênção mesmo, né? Que dela vos advenha maior abastança. Veja agora o 11. E por causa de vós, agora aí é promessa também. Repreenderei o quê? Diga, o devorador. O devorador não vai mais entrar na minha casa. Diga, o devorador não vai entrar mais na minha casa, para que não vos consuma o quê? O fruto da terra, do que eu agariei. E vindo também o campo não vos será estéril. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Eu creio piamente. Às vezes os prejuízos que você está passando, meu irmão, as portas que se fecharam, não foi Deus que fechou, você quem fechou. Com exatamente a tua falta de fé, né? O teu descompromisso com Deus. Mas está aí a promessa do Senhor para nós. Aleluia. Então, todas essas pessoas que prosperam segundo Deus têm um espírito de liberalidade.
Estou falando todas as pessoas que prosperam segundo Deus, elas têm um espírito de quê? Diga, liberalidade. Liberalidade. Veja o que diz aí Lucas 6:38. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada, né? Sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Você crê nisso? Todas as pessoas que entendem, na verdade, é o que diz a palavra do Senhor, pessoas que são próprias segundo Deus, elas têm esse espírito de liberalidade, né? Elas não são mesquinhas, elas sempre estão com as mãos, não para pedir, mas para dar. Se você entende que o que você tem, o que tu tem recebido é de Deus, meu irmão, Deus te dá esse entendimento de prosperidade. E você é uma pessoa liberal. Eu vejo aqui pessoas, irmão, que não ganham tanto, mas sempre que a igreja precisa, lá está ela dando a sua contribuição, né? Elas nunca vêm de mão vazia. É um jantar, elas sempre estão procurando. Diaconisa Ângela, quem está na frente, o que é que eu posso trazer, né? E no dia é fartura, né? Eu creio que não tem aquele que só traz a boca, não é verdade? Tem pessoas que dão uma de doido, né? Não entendeu nada. Mas é aquele espírito de liberalidade. Deus dá condição e ela dá com alegria para concluir a igreja do Senhor. Todas as pessoas que prosperam segundo Deus são pessoas gratas. Diga, gratidão é o que? É o que eu tenho com o Senhor. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:18. Vê se é. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de quem, irmãos? De Deus. Olha o que qual é a vontade de Deus? É que nós damos graça em tudo, em Cristo Jesus, para conosco. Ser grato ao Senhor. Deus, obrigado pelo meu salário, obrigado pelo aumento que eu tive lá na empresa, Senhor. Assim eu vou poder contribuir mais na igreja, eu vou ser mais fiel na casa do Senhor. Isso é gratidão, irmãos. Quando você entende que isso vem de Deus. Aleluia. E nunca, para encerrar, veja bem, quero te dizer uma coisa. Ei, você que está aqui nessa noite, nunca coloque a bênção no lugar do abençoador. Nunca dê mais prioridade à bênção do que o abençoador. Irmão, você vai para onde? Eu vou para a igreja. Eu vou receber a minha bênção. Isso é muito comum, não é verdade? Você está indo para onde? Estou indo para a casa do Senhor. E o que é que você vai fazer lá? Vou receber a minha bênção. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. E aí eu vejo, diz a Bíblia que Abraão, Gênesis 22, de 1 a 14, diz que Abraão passou um bom tempo nas terras dos filisteus, e Deus abençoou grandemente Abraão. Abraão estava vivendo uma vida tranquila. Isaac já tinha nascido, Isaac já era um adolescente. Deus já tinha cumprido a promessa que ele tinha feito a Abraão. Estava tudo bem, tudo bem. Aí Deus aparece a Abraão. Aí diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor.
eu quero que tu me dê, ou seja, sacrifique o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Deus tinha dado a bênção a Abraão, Isaque. Abraão, eu quero agora que tu me dê o teu filho, que tu venha sacrificar Isaque. Abraão não disse nada para Sara. Disse que de madrugada juntou todos os ingredientes para o holocausto e subiu no monte que o Senhor tinha determinado, Monte Moriá. Irmãos, essa história ela é linda. Nós aprendemos uma coisa aqui muito maravilhosa com Abraão, meu irmão. Você ama o seu filho, amém? Mas nunca ama o seu filho mais do que você ama a Deus. Por favor, por favor. Não coloque o teu filho ou os teus filhos na frente do Senhor. Ou seja, não coloque as bênçãos que Deus te deu aleluia, no lugar de Deus. E lá está Abraão, junta tudo e vai levando o menino obediente. A pessoa se fosse o menino de hoje, hein? Hein, Carlinhos? Se fosse o menino sabia, o menino, papai, o menino foi, o menino até ajudou a levar a lenha, né? Botar no jumento e tudo. E lá se vai Abraão de madrugada, cedo do dia, subindo. 3 dias. Subindo, com certeza, coração partido. Só que Abraão, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Você está aqui nessa noite, meu irmão, é porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Aliás, Deus nunca vai estar em segundo lugar, mas você tem entendido que Deus sempre vai ocupar o primeiro lugar em qualquer canto que Ele queira, amém? E aí a gente pode ver, amados, lá está, Abraão leva o menino para sacrificar mesmo. Chega no pé do monte, está lá Abraão com um adolescente, um filho, Isaque, aqueles 2 moços que ele tinha levado. Ele diz: olha, vocês ficam aqui, eita Deus, que eu e o moço iremos subir, e depois de adorarmos, diga adorarmos, aí nós iremos voltar. Mas Deus não tinha dito que queria que Isaque não ia ser sacrificado. Só que Abraão, ele conhecia o Deus dos céus e da terra. Você conhece o seu Deus? Hein? Você sabe que Ele faz grande coisa por você, amém? Aleluia. Mas o segredo para prosperar na crise aqui, meu irmão, é colocar o abençoador em primeiro lugar. Certa vez, 30 anos atrás, tinha 4 anos na fé. Aí a gente, né, era um culto de mocidade lá no Araturi. Aí convidando um pastor para ele ir pregar lá para a mocidade. Naquela época a mocidade orava mais. Aí ele disse: onde é? No Araturi. Ele estava com um mês, tinha comprado um carro novo. Aí disse: não, naquela época o Araturi, minha irmã, era só buraqueira e tudo, aqui por tudo, né? Botar o meu carro naqueles buracos. Não foi.
Não foi. Era um Chevette, 0. Só que ele nunca pôde comprar um carro melhor. O Chevette envelheceu. O Chevette envelheceu e ele não pôde comprar outro. Mas quando estava novo, Deus que me livre, ainda botou Deus no lugar. Ainda botou Deus na. Deus que me livra. Ou seja, o que Deus nos dá, querido, é para glorificar o seu nome. Amém? O que Deus lhe dá, o grupo de música, vem para cá por favor. O que Deus lhe dá é para que você glorifique o Senhor. E lá está Abraão, diz que a Bíblia, aí ele vai, sobe, e nós sabemos bem da história. Na hora que Abraão, aí chega lá o menino: papai, diga meu filho, está aqui a lenha, o holocausto, mas está faltando uma coisa. Está faltando o cordeiro para ser sacrificado. E Abraão disse o quê? Meu filho, Deus proverá. Você quer que Deus vai prover na tua vida? Você quer que Deus vai prover no teu lar, irmãos? Você vê aquilo que você está querendo, Deus vai agir em nome do Senhor Jesus. E na hora que ele foi imolar o jovem, Deus branda: Abraão, o anjo do Senhor, não faça isso com o menino, porque o Senhor, nessa noite, nesse dia, Ele viu que tu teme a Ele. Fica de pé no nome de Jesus. Fica de pé no nome de Jesus. A nossa casa que Deus nos deu pertence ao Senhor, amém, irmãos? O nosso carro que Deus deu, a nossa moto, os nossos bens que Deus deu, meu irmão, é para a glória dele, meu querido irmão. Não vamos colocar, aleluia, o amor mais na bênção do que no abençoador. Jesus, ele é maior. Que Deus abençoe. Vamos lá, Senhor. Depois a pastora continua.